conhecemos Dom Quixote, o fidalgo que enlouqueceu por ler muitos romances de cavalaria. Mas vocês acham que Dom Quixote era mesmo louco? Vamos refletir um pouco? O romance de Cervantes demonstrou e vem demonstrando a capacidade de ressoar de diferentes formas através das gerações. Durante esses mais de 400 anos de existência, o romance Dom Quixote já gerou todo tipo de interpretação possível. Os leitores iniciais de Dom Quixote tiveram uma recepção cômica e risível da obra. Mas ao longo dos séculos, a interpretação do romance destoou significativamente de seu sentido original. De uma obra de humor no século XVII, ganhou ares de romance trágico no auge do romantismo europeu do século XIX e XX. Até hoje há quem diga que Dom Quixote era um homem totalmente alheio à realidade, com alguns lampejos de lucidez. Outros o veem como um homem dotado de uma lucidez invejável. É claro que a interpretação de uma obra ficcional é livre e cada um assume a posição que mais lhe convém. No entanto, para nos aproximarmos da crítica construída por Cervantes em seu romance, devemos nos ater ao que a história nos mostra sobre as representações da loucura vigentes na época do autor. Pois, ao longo dos séculos, a forma como a loucura foi representada mudou bastante. No final do século XV, a loucura era vista como uma condição decadente do indivíduo, como um castigo divino. Por isso, o louco deveria ser excluído da sociedade em muitos casos. A loucura era representada nas artes desse período como uma crítica moral, em grande medida direcionada aos membros da igreja, como podemos ver nas pinturas medievais de Hieronymus Bosch, que mostravam membros do clero em situações constrangedoras. Com o tempo, especialmente no Renascimento, a loucura começou a ser vista de forma diferente. Em alguns casos, ela era vista como uma parte integrante da razão. Erasmo de Roterdã ajudou a construir essa perspectiva ao mostrar em Elogio da Loucura que a loucura era uma parte intrínseca da condição humana e que pode ser desejada em alguns momentos. Essa visão mais humanista da loucura adentrou o século XVII. Em um dicionário do início do século XVII, a loucura era definida como enfermidade. E essa definição dividia-se em dois tipos de pessoas que eram acometidas pela loucura. Um é o louco que tem momentos de lucidez intercalados com períodos de loucura. E o outro é aquele que perde juízo perpetuamente. Isso de alguma forma reflete uma visão popular da loucura naquele período. A loucura em Dom Quixote, portanto, era a manifestação de uma mente enferma para os moldes daquela sociedade. Ao revelar o quão disparatado seria assumir a incumbência de ser um cavaleiro andante naquela época já tardia para a Idade Média, Cervantes revelava uma Espanha imbuída em ideologias heróicas e messiânicas de sustentação de um império que ruía. Portanto, a crítica de Cervantes, dirigida aos livros de cavalaria, é apenas um farol que lança luz à crise de valores da Espanha naquele período. É nesse sentido que a simbologia contida nas artes, e mais especificamente na literatura, se torna uma valiosa ferramenta para compreendermos os modos de vida, as crenças, ou seja, o imaginário de um determinado período histórico. Dom Quixote nos oferece, portanto, um olhar sobre como a ficção pode refletir e criticar a realidade social e política que a produziu. E aí, o que vocês acharam? Acreditam que as representações da loucura hoje em dia permanecem as mesmas desde a época de Cervantes? Como Dom Quixote seria visto nos dias de hoje? Imagine que você é um escritor e, em pleno século XXI, decida escrever um romance cujo protagonista é um homem louco. Como seria esse personagem, hein? O próximo vídeo é por sua conta. Converse com sua professora ou professor sobre como pode fazer um vídeo resposta para os nossos. Até a próxima! Esse vídeo é apenas um recorte, por isso está cheio de generalizações. Para se aprofundar mais, peça recomendações de leitura para sua professora ou professor. Ou eu te desafio a ler o romance e construir seu próprio entendimento, e depois mostre aos seus professores. Hasta la vista!